ia espalhar o suficiente. Opa, link errado, vamos puxar pra cá pra gente ficar mais fácil. Tá vendo, ó, a posição da placa, onde é que o Iga tá lançando. A posição da placa, onde é que o Iga tá lançando. Tá vendo? Ele tá lançando exatamente na mesma posição. E contra o Baryon, você tá vendo que ele lançou mais pra dentro da curva. Ele tá mais pra dentro da curva. Ó, presta atenção na frente do carro aqui, pra frente do carro aqui. Ele tá mais pra dentro da curva com um pouco menos de ângulo, pra entrar com um pouco mais de velocidade. Lacosta, California. Ele dá o pé perto desse quadradinho aqui, certo? E olha a linha de borracha. Presta atenção na linha de borracha. Ele tá na linha do traçado mesmo que geral tava fazendo. Presta atenção de novo na linha de borracha aqui. Vocês perceberam? Ele ainda não tava na parte que ele dava o pé. Ele tá na linha de borracha. Porém, ele começa a dar o pé um pouquinho depois do muro na entrada da curva. Isso é o que a maioria dos pilotos estavam fazendo, tá? Até porque a zona de desaceleração ela vai um pouquinho mais além. Então a maioria dos pilotos estavam acelerando bem antes do final da zona de desaceleração. E aqui vocês podem ver a linha de borracha, o bueirinho aqui, ó, vamos usar o bueirinho aqui como referência, onde o Iga começou a acelerar. Ele não tá nem perto do bueiro, o João já está batendo no Iga. Então o João veio muito quente, o carro dele é muito mais pesado, então quando você entra na inércia, o carro ele carrega mais velocidade. Então o João tinha que ter lançado um pouquinho antes do Iga, ou ter esperado um pouquinho mais para poder lançar o carro dele, né? Então a culpa aqui é totalmente do João. E nesse ponto aqui, é exatamente esse ponto aqui, ó. Agora vamos ter que esperar, eu vou cortar aqui rapidinho o vídeo. E aqui esse ângulo aqui vai dar pra ver exatamente a posição de pista do Diego Iga. Como ela disse, o Diego tava fora da posição de pista. Presta atenção, a posição de pista do Diego Iga agora, exatamente nesse momento. Ele usa o left foot para puxar o carro um pouquinho mais, para abrir um pouquinho mais a curva, para quando ele dá pé, ele tá no ângulo certinho para chegar no outzone 1, certo? A posição de pista do Diego Iga aqui é perfeita. Ele poderia estar um pouquinho mais próximo do muro? Poderia. Antigamente, se eu não me engano, o pessoal fazia bem mais próximo desse muro para pegar um inside clip que tinha nessa primeira curva aí, né? E se você prestar atenção, o ângulo do João aqui, ele já tá um pouco mais angulado, né? E bem rápido. O que que ia acontecer aqui? Ele ia cortar na zebra. O João tá acelerando um pouco antes. Ele ia cortar na zebra. Então presta atenção. Olha aqui, ó. O toque acontece como? A traseira do João já tá indo embora. Nesse ângulo dele aqui, ele ia cortar a zebra lá. E ele acelerando um pouquinho antes, ele ia ter um pouco de tração e o carro dele ia comer um pouquinho mais para frente. Por isso que o Iga ainda não tinha acelerado. E é o que a maioria dos pilotos estavam fazendo nesse ponto. Estavam segurando a aceleração para chegar no ponto ideal da curva na hora de acelerar, poder buscar o outzone 1. E aí tem a pancada, né? E é o que acontece. Que olhando pela câmera, mas que nem eles falaram, não é uma... Bom, não é uma filmagem que vale, mas se a gente analisar aqui novamente, vamos ver a lançada aqui contra o Roman Charpentier, pra gente ter de novo aquela noção. Olha aqui a posição, aqui ainda é a desaceleração total, tá? E a gente pode ver aqui pelo mapa aqui, ó. A gente pode ver pelo mapa. Na metade da curva, que é onde a maioria dos pilotos estavam começando a dar pé, ou um pouquinho antes estavam dando pé aqui, tinha esse problema. Vamos ver aqui novamente, ó. Então, na mesma posição aqui, ó, o Iga, ele começa a acelerar um pouquinho antes. Vamos lá de novo. Right, here we go. Diego Higa, Rome Charpentier, RCP. Pausar Diego exatamente Higa onde from é que o Iga Brazil começa a going acelerar, against tá? RCP from La Costa, California. Ó, o Iga começa a acelerar aqui, que é mais ou menos na mesma região onde é que ele iria começar a acelerar quando o João atinge ele. E eu tenho certeza que ele não acelerou porque ele sentiu a pancada. E quando ele sentiu a pancada, né, ele tira o pé. Vamos lá de novo, vamos ver aqui. Ó, ângulo. Ó, geralmente ele começaria a acelerar aqui, mas já teve a batida, certo?
que é a mesma posição que ele começou a acelerar aqui. E se você olhar, ele ainda tá um pouquinho mais para fora da linha. E ele ia chegar no AutoZone. Então, a culpa aqui foi totalmente do João. E aí ele chega lá no AutoZone 1, abre muito bem para o AutoZone, não abre tão bem para o AutoZone 2, mas ele consegue fazer um balanço legal. Poderia ter usado um pouquinho mais de... ter saído, feito a transição um pouquinho antes para ele chegar no AutoZone ali, né? Mas, beleza. E aí, olha que interessante. Vamos agora ver o lançamento do João Barion, né? Contra o Iga. Vamos lá. E aí é o que eu falo pra vocês, o que ia acontecer na Chase, aconteceu agora na lead. Presta atenção na lead do João. O João ele dá o pé muito antes, ele já tá dando o pé aqui atrás. Olha a posição dele na pista, olha a linha de borracha, a posição dele na pista. Olha onde é que ele vai. Era exatamente isso que ia acontecer. Por isso que ele bateu no Iga. Ele deu o pé muito antes. Ele atacou a zebra, o que deduzia bastante ponto, né? E presta atenção na posição do Iga. O Iga tá na posição de chase normal se o João tivesse posicionado aqui. Então, a lançada do João, ela é... Olha, presta atenção. Ele passando por... Olha onde é que ele passa. A lançada do João, ela tava sendo muito precipitada. Ela tava acontecendo muito antes. Ele tava adiantando muito antes. Muito provavelmente porque o carro dele é pesado. E a inércia carrega muito mais velocidade, muito mais, vai muito mais longe, o carro escorrega mais. O Corvette é um carro que provavelmente deve ter deve escorregar muito de frente, então fica um pouquinho difícil. E olha lá onde é que ele vai, viu? Não. Beleza? Então, eu quero pegar agora a lead do pessoal que tava, como é que eles estavam fazendo a lead, pra gente ter esse parâmetro, tá? De como estavam sendo feitas as lançadas. Se eu não me engano, contra o Wang, o Iga fez exatamente a mesma lançada que ele fez com o Barion. Tá? Então, vamos lá. Jim Cherney vai ser o nosso... Vamos lá. Jim Cherney. Lançada dele. Tá, ó. Placa. Ele tá próximo da parede, desacelerando. Ele começa a dar pé aqui, mais pra dentro. E olha que ainda nem ficou verde aqui. Aqui já tá dando pé, mas ele começa a dar pé aqui. Ele veja que é um carro bem mais pesado, é um carro bem próximo do carro do João. Então, olha onde é que ele tá dando pé. E mesmo assim, ele tá bem próximo aqui da zebra. O que faz com que o Chase coma um pouco a zebra. Ele chega no AutoZone e chega no AutoZone. Entenda, eles estão dando um pé um pouquinho mais no meio da curva para ter velocidade o suficiente para pegar os dois AutoZones. E o João, ele tava dando pé muito antes, o que fazia com que ele chegava com muita velocidade no muro e atrapalhasse a transição dele e ficasse um pouco raso pro AutoZone 2 e 3, né, no caso. Para finalizar, o Iga conseguiu aí ficar com o terceiro lugar, né? Isso foi bem bacana. Seria uma batalha bem interessante. Seria uma batalha interessante, Iga, Diego, todo mundo queria ver isso, mas discordando com o que a excelentíssima esposa do Barion falou, a culpa foi totalmente do Barion. E a câmera 360 mostra perfeitamente que a culpa foi do Barion. O Iga não estava fora de posição, o Iga não estava desacelerando demais e ele estava na zona de desaceleração. O que acontece foi um pouco de afobação, talvez, do Barion de antecipar a lançada. Ele teria que acompanhar a lançada, não antecipar a lançada. Esse é o papel do Chase. O Chase ele tem que acompanhar o lead. Então ele errou duas vezes exatamente da mesma forma. Talvez por querer provar alguma coisa, não sei, mas não tem necessidade. Era um evento que não valia absolutamente nada pro campeonato principal. Pelo que eu fiquei sabendo, valia grana, mas não é motivo para você errar dessa forma, né? Então vamos ver as próximas etapas.
vejo vocês em Atlanta. Se tiver alguma análise legal pra fazer, eu vou fazer. Então vejo vocês em Atlanta e até o próximo vídeo.